Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e estou no terceiro período do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia. E vou apresentar o meu artigo que se chama Uma análise do voto do ministro Lewandowski sobre o homeschooling. Então, basicamente, o meu artigo vai tratar, em específico, da argumentação que o ministro Ricardo Lewandowski fez no recurso extraordinário de número 888.815 do Rio Grande do Sul. Esse julgamento de 2018, ele trata sobre o homeschooling, que é o chamado ensino domiciliar. O ensino domiciliar é quando a família ou os pais assumem por completo a responsabilidade de educação dos filhos, diz retirando a matrícula destes do ensino regular das escolas. E esse tema começou a ganhar cada vez mais repercussão aqui no Brasil, porque até então a legislação infraconstitucional, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, exigem a matrícula das crianças e adolescentes às escolas, ao ensino regular. E muitas famílias que queriam optar pelo ensino domiciliar passaram, né, a se movimentar, e muitas que tinham problemas na justiça, né, por causa da retirada dos filhos das escolas. Até que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal para ser decidido acerca da constitucionalidade dessa prática, e acerca da licitude também dessa prática. Então, os ministros, né, cada um fez o seu voto ali nesse recurso extraordinário, e apesar da decisão final, né, ter sido pela constitucionalidade na prática, mas não por sua licitude ainda, porque os ministros decidiram que era preciso se ter uma lei que passasse pelo Congresso para se permitir essa prática. Então, apesar desse resultado, o voto em específico do ministro Ricardo Lewandowski trouxe alguns aspectos diferentes. Além de ter votado pela inconstitucionalidade, o voto do ministro trouxe o que ele chama de princípio republicano, e ele fundamentou a argumentação dele de que o ensino domiciliar é inconstitucional nesse princípio. Então, eu vou analisar no artigo em específico o voto dele e trazer aí os principais pontos utilizados para a fundamentação dessa posição contrária à constitucionalidade do homeschooling. Então, eu utilizei, né, para a realização do artigo a metodologia, como metodologia, o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento de estudo de caso, aliados à técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Então, basicamente, o artigo ficou estruturado primeiro com uma introdução à questão do homeschooling e a questão da Constituição e da maneira com que até então o direito à educação era enxergado, tanto pelo legislador infraconstitucional e quanto pelos magistrados, né? Que era a visão de que não se é permitido no país essa modalidade, né? O homeschooling. E depois eu
vou trazer numa segunda parte a análise em específico do voto do ministro Lewandowski, porque ele traz uma fundamentação argumentativa diferente dos demais ministros, que a maioria, né, argumenta que o homeschooling não é permitido porque a Constituição, em seu texto, não traz expressamente essa prática. Então, só que o ministro Lewandowski, ele vai fundamentar tudo isso no chamado princípio republicano. E segundo ele, esse princípio é o que garante identidade e estrutura à Constituição, porque a participação da vida em sociedade em prol de resultados mais satisfatórios a todos os cidadãos é um dos traços mais importantes da República e por isso o princípio republicano. E além dessas considerações, ele tece outras várias considerações a respeito desse princípio e de por que, fundamentado nesse princípio, ele entende que o homeschooling é inconstitucional. Então, apesar, né, de ter sido um voto vencido, né, e não vencedor nessa decisão, é interessante trazer esses aspectos, que foi uma abordagem diferente dos demais votos. Então, assim, eu concluí o meu trabalho e agradeço a todos pela oportunidade de falar aqui.